Bom dia, meus caros. Pessoal, vamos lá dar continuidade no nosso capítulo 5, ok? Vou colocar aqui, ó. Capítulo 5, estamos trabalhando o quê? América do Norte. Tá bom? Esse capítulo 5 aqui, nós vamos trabalhar ele a parte 4, ok? Tome nota no caderno. Eu vou tentar trabalhar com vocês aqui, ó, essa parte desse conteúdo o mais fácil possível. Tentar amenizar para vocês aí esse entendimento que trabalha muito sobre economia, tá bom? Então vamos falar aqui, ó, setores da economia do Canadá, ok? Do Canadá. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona a economia canadense. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, vou colocar aqui. Ok? Economia do Canadá. Pessoal, quando falamos em setores da economia, nós já trabalhamos isso aqui no 7º ano. Primário, secundário e terciário. Tranquilo? Então vamos lá. Quando falamos de setores da economia, a economia do Canadá está relacionada com a economia dos ELs. Ok? O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto a economia do Canadá, as características delas, são as mesmas dos Estados Unidos. Tranquilo? Porque tem muita empresa, quase 100% das empresas americanas, elas estão aqui dentro do Canadá. Então, elas vão estar sempre, as duas, elas vão estar sempre conectados. Os dois vão estar sempre conectados. Tranquilo, pessoal? Olha só, dentro da economia do Canadá, nós temos o cinturão fabril. Professor, o que é esse cinturão fabril? Pessoal, quando falamos cinturão, nós estamos falando de uma região de fábricas, ok? Estamos falando de uma região onde contém fábricas, beleza? Vamos trabalhar aqui, dentro do território canadense, vamos trabalhar sobre minérios. Beleza? Professor, o que tem de minério dentro do Canadá? Minérios, vamos lá. Contém jazidas, isso aqui vocês já aprenderam comigo o que é jazidas, diversificadas. Tranquilo? Olha só. Essas jazidas que são diversificadas, o que nós temos dentro dela aqui? Nós temos urânio. Ok. O que mais? Nós temos o ouro, prata, zinco, níquel. Ok? Coloca aqui o índice. Além do petróleo, nós temos aqui também o ferro, nós temos também o gás. Professor, para onde é utilizado esta matéria-prima? Minérios são matérias-primas. Ok? Para onde é que vai essas matérias-primas aqui? Para onde que iam no século XIX, no século XX? Eram exportadas. Tranquilo? Esses minérios aqui veio ajudar a contribuir para que todo esse processo aqui, ó, certo? Ele contribuiu para a industrialização. A de onde? Do Canadá. Beleza? Então vamos lá.
O Canadá, ele possui aqui, ó, indústrias diversificadas. Professor, de que nós estamos falando? Estamos falando de indústrias de bens de consumo e de produção. Nós trabalhamos também isso aqui no 7º ano. Indústrias de bens de consumo e indústrias de bens de produção. Indústrias de bens de consumo são indústrias que vão produzir produtos que serão consumidos direto ou indiretamente pelas pessoas. Produção, aquilo que vão produzir algo para uma outra indústria. Beleza? Dentro dessas indústrias aí, nós temos, certo? De bens de consumo e de produção, nós temos a têxtil, nós temos alimentícia, ok? O que mais que nós temos aqui? Nós temos, dentro da alimentícia, dentro da têxtil, nós temos a outra, extrativista, beleza? Porque nós temos aqui a produção de tecidos, a produção de alimentos e a retirada dos minérios. Tranquilo? Professor, o que mais tem dentro do Canadá? Nós temos aqui, ó, a agropecuária. Tranquilo? Professor, como que é a agropecuária dentro do território canadense? Mais uma vez, coloca aqui, ó, diversificada. Apresenta alta tecnologia. Ok? Lembrando que ele está ligado dentro do território americano. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, os Estados Unidos ele consome junto com o Canadá. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, apresenta alta tecnologia. Onde é que eles vão apresentar alta tecnologia? Na criação e na plantação. Professor, na criação de quê? Na criação de animais, como bois, porcos, carneiros, aves, tranquilo? E plantação de quê? Nós temos soja, milho, arroz, trigo, tranquilo? E toda essa tecnologia, ela vai facilitar o quê? Na mecanização. Tranquilo? Mecanização de quê, professor? A mecanização de colhedeiras, por exemplo. Ou colheitadeiras, né? Como o pessoal chama. Tranquilo? Então, dentro do território canadense, nós temos aqui os 3 setores da economia. Beleza? Nós temos aqui também, dentro do território do Canadá, o IDH. O que é isso? Índice de Desenvolvimento Humano. O que o Índice de Desenvolvimento Humano faz? Ele mede a evolução, certo? Dos países. Esse DH, ele vai variar de 0 a 1, a medição dele. Lembra que também nós já trabalhamos sobre isso aqui. O que mais eles levam em consideração dentro do IDH? São 3 áreas, tá bom? A renda, nós temos a saúde e outra a educação. Ok? Renda, saúde e educação. Então, os países, o PNUD, certo? Junto com o IDH, eles vão fazer esse levantamento e vão dar uma nota para o território do Canadá, é claro. Tranquilo? O IDH, ele foi criado pelo PNUD.
Tranquilo? O que significa a PNUD? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Quem criou o PNUD? A ONU. Então, a ONU surge, certo? Aí ela cria secretarias, ok? Que é o PNUD. E o PNUD, que quer umas ações como essa, que quer saber como que a população vive, ela cria quem? O IDH. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui agora os recursos. Okay. Recursos minerais de quem? Dos Estados Unidos. Tranquilo? Então, com o desenvolvimento, vou colocar aqui, ó, desenvolvimento da indústria onde? Dentro do território dos Estados Unidos, impulsionou a exploração de quem? Dos recursos minerais. Professor, que recursos minerais são esses aqui? Ó? Vamos colocar aqui o petróleo, nós temos também o gás, nós temos o ferro, ok? Carvão mineral, ok? Essa exploração, a exploração desse recurso aqui, ele se dá principalmente no século XX e no século XIX. Tranquilo? Essa aqui é chamada de segunda e terceira revolução industrial. A grande quantidade de combustíveis fósseis, certo? Eles vêm surgir a partir da revolução industrial. Quando os Estados Unidos ele passa também a ter uma exploração dos recursos minerais, o que vai acontecer? O aumento do uso do carvão mineral e do petróleo aumenta também aí a grande quantidade de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Tranquilo? Então, os Estados Unidos, com esse desenvolvimento aqui, ó, se você for ver um lado histórico aí, se você for ver, tiver a oportunidade de ver os carros de Cuba, né, de alguns outros países, carro antigo dos Estados Unidos, todos esses carros deles aqui, ó, eles eram movidos, coloca aqui, ó, carros movidos a diesel, ok? Eles eram movidos a diesel. Isso fez com que esse diesel aqui, ó, ele tenha maior concentração de quê? De CO2. Então isso vai gerar um problema para a atmosfera. Tranquilo? E começou a gerar um problema também no território americano. Dentro do território americano, também tem aí o uso de urânio. Esse urânio fez com que eles começassem a fazer as usinas nucleares. Tranquilo? Criaram usinas nucleares. Ok? Esse resfriamento das usinas nucleares, quem fez foram, na verdade, eles desviaram rios. Então, o resfriamento das usinas nucleares foram feitos por rios, ok? Que é o aproveitamento de recursos hídricos do território americano. Tranquilo? Vamos lá. Aí nós temos, dentro dos Estados Unidos, nós temos as indústrias. Ok? As indústrias, pessoal, elas estão localizadas principalmente no Nordeste e no Leste. Foi onde começou, né? Ah, professor, mas só existe indústria nesses lugares aí? Não, tá bom?
as indústrias de base estão no sul, as indústrias modernas estão no oeste, tranquilo? Beleza, pessoal? Então, aí na região dos Grandes Lagos, certo? Aí na costa leste, nós temos também o Vale do Silício no oeste dos Estados Unidos. Então, você vê que a indústria nos Estados Unidos, ela é bem distribuídas, ok? Ou seja, praticamente todo o território, né, americano, ele possui aí uma grande quantidade de indústrias, beleza? Nós temos também aqui 10 indústrias que vão se destacar: a indústria de produção de carros, ok? A indústria de produção de carros. Mas vamos destacar dessas indústrias de produção de carros, a Ford. A Ford, nós temos aqui na Amazônia a chamada Fordlândia, ok? Ela fica na região do Pará. Então, quando tiver oportunidade, dá uma assistida sobre a Fordlândia, tá bom? Henry Ford, o dono da Ford, ele no auge da borracha, ele usou, né, a região do Pará, da Amazônia em si, para produzir pneus para os seus carros, tranquilo? Mas ele nunca veio aqui na nossa região, pois ele tinha medo, né, de pegar malária, essas coisas aí, tranquilo? Aí também dentro dos Estados Unidos nós temos a agropecuária, tranquilo? Pessoal, a agropecuária, certo? Dentro dos Estados Unidos, ela é completa e tecnológica. Ok? Beleza? Olha só para você ter uma ideia, a criação de bois, certo? Dentro do território americano, os bois, grande parte dos animais, vem daqui da nossa região, da Amazônia, certo? E saindo daqui da nossa região, elas vão passar por um processo de adaptação dentro do território americano. Então, os bois, eles são levados diretamente para os Estados Unidos, certo? Vou colocar aqui, ó, bois do Brasil são exportados. Para quê? Para engorda. Onde? Nos elos. Esse processo de engorda são chamados de confinamentos. Ok? Tranquilo, pessoal? Olha só. Dentre esse conteúdo aqui, falando do Canadá, falando dos Estados Unidos, vamos falar mais um pouco aqui, ó, do México. Tranquilo? Pessoal, dentro do território do México possui empresas maquiladoras. Pessoal, empresas maquiladoras são empresas de montagens. São empresas de montagem, ok? Então, essas empresas de montagem, essas empresas maquiladoras, elas vão estar concentradas, certo? Principalmente aí na região norte, certo? Na região central mexicana. E de onde veio essas empresas maquiladoras? Veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Canadá, eles fazem parte do NAFTA, ok? É um acordo econômico entre eles. O que o México fez? Só quem fazia parte desse acordo aqui, desse bloco econômico, era o Canadá, tranquilo? Ou o Canadá e Estados Unidos. O México, o que ele fez? Ele criou objetivos parecidos com o NAFTA e praticamente implorou para que os Estados Unidos e Canadá
aceitasse o México dentro do seu território. Então, eles passaram a aceitar o México dentro do território do Canadá. Então, quem faz parte do NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. Tranquilo? Ah, professor, isso foi em troca de alguma coisa? Com certeza. O que os Estados Unidos propôs aí? Propôs, os mexicanos vão ficar no seu território, certo? Enquanto isso, eu tenho mão de obra barata e a isenção de imposto dentro do território do México. E isso faz também com que os mexicanos fiquem no seu território e não passa por um processo de imigração ilegal para os Estados Unidos. É uma forma de impedir essa questão aí de migratória, ok? E também aí o tráfico, beleza? Então, esse território do México, certo? Ele já passou aqui, por várias situações. Dentre as situações, nós temos aqui a reforma agrária. Lembra, pessoal, que a reforma agrária, ela tem como base e criação os Estados Unidos. E a reforma agrária ela é baseada no socialismo. Lembrando que Estados Unidos é capitalista, mas possui a reforma baseada no socialismo. O que é a reforma agrária? É a redistribuição de terras em partes iguais. Então, se é igual, vai caracterizar quem aí? O socialismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, os Estados Unidos e Canadá e México, eles têm uma relação com o NAFTA, beleza? Aqui nós damos por encerrado o nosso capítulo, tranquilo? Ficamos aqui dividido em 4 partes. Tome nota no caderno de vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Amanhã a gente estará junto aí novamente. Abraço.